Grande irmão! Grande irmão Chico, tá ouvindo aí? Seu Ô, tudo bem? Agora sim, meu irmão, graças a Deus, tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado demais pela disponibilidade do seu tempo aí, da sua agenda de estar conosco nessa noite de hoje tão especial para dividir um pouco do seu conhecimento, sua energia conosco, sua sabedoria. Seja bem-vindo à nossa confraria. Estão alguns amigos aqui presentes hoje. O pessoal vai entrando ao longo do nosso bate-papo, a turma vai entrando e quem não pôde vir hoje, eu já estou deixando gravado aqui para depois eu subir no YouTube para o pessoal assistir depois. E se você quiser esse vídeo também, eu te disponibilizo, tá, irmão? Para você poder colocar nas suas redes aí. Ah, tranquilo. Obrigado, viu? Eu agradeço Pessoal, o convite aí. pessoal, esse é meu grande amigo, irmão Chico Francisco Keman, um grande empresário renomado, que já teve muito sucesso na área da noite e, é o que ele chama de desenvolvedor humano, estrategista humano. É um cara fantástico, entendedor de comportamento, da psique humana, hipnoterapeuta, entre outras qualificações aí, mas de tudo é um cara muito humano, entendedor de gente e que de alguma forma vai poder contribuir muito na nossa jornada hoje, com esse tema tão oportuno. Meu irmão, seja bem-vindo, o palco é seu, fique à vontade, sinta-se em casa. Obrigado, viu? Agradeço aí estar com vocês aí para a gente poder estar compartilhando algumas informações. Eu acho que é extremamente relevante, né? Enfim, né? Para vocês que não me conhecem, o Bruno já me apresentou aí. Eu sou Francisco Campbell, sou um estrategista humano e nem sempre, né? Eu fui um estrategista humano. Como boa parte da humanidade, eu comecei não sendo o meu real propósito de vida, não sendo a minha essência, né? Que é a principal coisa que nós vamos conversar hoje aqui sobre essa questão da intuição, né? Por que que a intuição é uma das principais habilidades futuras, uma riqueza futura do ser humano. Porém, o caminho foi me trazendo, né? Depois de alguns anos, novamente para o que eu faço, né? Para o atual, meu atual momento. Mas como eu disse, eu não comecei assim, né? Eu comecei na noite, né? No segmento noturno, sendo empresário de restaurante, de casas noturnas. Tive grandes empreendimentos aqui em Minas, no estado de São Paulo também. E o que aconteceu é que eu acabei comprando, né? Só para a gente dar o início aqui, eu acabei comprando uma história, né? A história da Matrix, né? Aquela história que, olha, o dia que você tiver X dinheiro, o dia que você tiver X carro, X casa, X isso, X aquilo, a sua vida vai ser extremamente diferente, a sua vida vai ser incrível, né? O que aconteceu é que antes dos 30 anos eu comecei a obter todo o sucesso que foi me prometido e nada do tal do sonho prometido. Eu falava, ué, mas cadê essa sensação, né? Cadê esse algo que falaram tanto, né? Que o dia que eu tivesse todo esse glamour, tudo isso que foi me prometido desde a minha infância, né? Todo aquele script social que eu tive. E quando eu cheguei no meu auge, aos 30 anos, para os 29 dos 30 anos, foi quando começou a minha queda. Foi quando eu comecei a observar realmente o que valia a pena para mim. Foi quando eu comecei a ter problemas relacionais, foi quando eu comecei a ter meus pensamentos suicidas, síndrome do pânico, depressão, porque tudo que foi prometido perante, né, para mim, uma coisa que eu acreditava era uma limitação minha, eu não consegui, né, eu não, acabei não conseguindo atingir isso daí. Foi daí que eu fui entendendo, né, de forma bem simples e madura que existe algo maior, né? Existia o que a gente chama, né? As pessoas acham que é algo meio místico, né? A questão da nossa essência, a questão da gente seguir realmente os princípios universais, aquilo que tem a ver com a gente. E isso é um pouco que eu vou trazer para vocês aqui, né? Um pouco dessa minha jornada, um pouco dessa história de que como você consegue saber através do seu sotaque
através realmente da tua essência. Qual que é o seu motivo aqui, né? O que que você pode fazer? Como que você pode trabalhar? Como que você pode realmente buscar algo diferente, né? E aí a gente já começa, né? Como o Bruno, acho que ele acompanhou até uma palestra que eu fiz na virada existencial sábado, né, Bruno? Muito boa. E eu comecei, né, com uma provocação lá, falando para as pessoas, né, justamente assim, realmente quem somos nós, né? Quem que é você, né? Realmente você tá vivendo, cada um de vocês aí nesse exato momento, o que vocês desejam? Vocês estão vivendo realmente aquele objetivo? Vocês estão vivendo com muita performance, com, com muito desejo, aquilo que realmente é a tua essência? Vocês vivem isso? Vocês têm muita clareza de onde vocês querem estar entre 5 a 10 anos? Vocês têm muita clareza? Isso é algo que eu passei a me questionar. Eu passei a me questionar enquanto eu não sabia quem eu era. Depois que comecei a entender mais quem eu era, eu comecei a entrar nesse mundo do desenvolvimento humano, as coisas começaram a clarear. Porém, quando a gente começa, gente, uma jornada, nada é flores, né? Por quê? Porque você começa a desembotar tudo aquilo que está parado na sua vida, né? Você começa a olhar para suas sombras, você começa a olhar para os seus medos, você começa a olhar para as suas verdades. E toda vez que você faz um movimento de disrupção, né, essa transição para uma disrupção de vida, automaticamente isso vai exigir de você o quê? Muitos aprendizados, né? Você vai ter que aprender, você vai ter que desaprender muita coisa. Desaprender é mais dolorido que aprender, né? Aprender é uma delícia, é muito bom aprender. Agora, desaprender é extremamente dolorido, né? E quando você começa esse processo de desaprendizado, esse processo de busca, você começa só o início, né? Você começa só esse início da jornada. E nós estamos passando agora, que eu observo muito, por uma transição de era muito forte. E essa transição de era está cada vez mais exigindo o quê das pessoas, né? Não está exigindo o teu currículo. Ninguém está preocupado com o teu currículo, se você fala 10 idiomas ou não, se você é formado ou não. As pessoas estão preocupadas com uma coisa: se você realmente está na sua essência, se você está fazendo aquilo que você veio fazer. Por quê? Porque o substrato nosso, da nossa essência, aquilo que a gente está buscando, automaticamente ele consegue se sustentar contra diversas situações que a gente como que eu posso dizer, nós somos sequestrados diariamente. Quer dizer, quando você está na sua essência, você consegue bancar uma crise, você consegue bancar uma pandemia. Quando você está na sua essência, você consegue sustentar um final de semana sem sair, ou um mês sem sair, ou um ano sem sair. Por quê? Porque teu propósito passa a ser maior que aquilo. Agora, quando você está fora, você não está na sua essência, você não suporta um final de semana. Você vai viver sobre o script social, você vai viver sobre a massa. E a massificação do ser humano hoje, né? O que as pessoas mais buscam é ser socialmente aceito, porque elas vivem fora da essência delas, né? Elas não conseguem acessar essa essência, elas não conseguem acessar a tua verdade. E essa verdade, ela entra muito no início do que eu comecei a falar, que o Bruno escutou, foi no sábado, que é a sua intuição, né? Quantos de vocês realmente, gente, aqui novamente não é papo mítico, isso aqui é papo extremamente científico e comportamental, né? Quem de vocês aí confia nas suas vísceras? Quem de vocês confia na sua intuição? Na hora que você tem que tomar uma decisão. Na hora que eu pergunto para vocês assim, ó, realmente o que você está fazendo agora faz sentido? Quem de vocês confia na intuição, que vem aqui, ó, no cardíaco? Ou você escuta a tua mente, eu tenho que pagar a conta, puta, vou ficar até o final do ano nisso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quem de vocês escuta a sua intuição? Rapaz, Opa, 100% eu confesso que não. é difícil as pessoas escutarem essa intuição 100%. É complexo mesmo. Por quê? Porque é muita lavagem cerebral no ser humano. O ser humano, ele não desenvolveu esses mecanismos. Porque o que é intuição, né? A intuição, gente, é a capacidade que você tem de cultuar a sua inteligência corporal, de você escutar suas vísceras.
Porque o teu cérebro mais importante, se você observar, não é só essa parte, o teu cérebro, a parte do seu órgão, né? Mas é o teu intestino. O teu intestino é onde está todas as suas informações. O seu intestino, ele tem mais de 500 milhões de neurônios altamente desenvolvidos e eles sabem muito qual é o passo da intuição. O que você tem que fazer? Porque olha que interessante. Quando você está na sua intuição, o teu intestino ele fala junto com o seu coração. O teu coração é onde é criado as suas emoções. E a mente? Para que a mente serve? A mente serve para dar forma. Então, quando você quer materializar algo, você quer criar algo na sua vida, automaticamente você pensa com a mente para dar forma, só que você tem que sentir com o coração. Só que o intestino, ele vai dar o balizador, ele vai ser o que vai falar para você assim, ó, isso daqui tem a ver com a tua essência, isso daqui não, isso daqui você está querendo só por ego, vaidade, ou isso daqui você está querendo somente para poder anestesiar uma dor momentânea. E cada vez que você começa a se perceber, e você começa a se permitir realmente navegar dentro dessa sua essência, as coisas começam a caminhar. Porque, por exemplo, pensa assim comigo, gente. Não adianta nada você falar assim, ó, vamos fazer um desenvolvimento numa linha comportamental para a pessoa ter alta performance. Beleza, muito legal, pô, você vai desenvolver tudo da pessoa, vai desenvolver clareza, você vai desenvolver energia, você vai desenvolver o significado da vida dela, você vai desenvolver os aspectos sociais, tem todo um protocolo, ok? Ok. Mas se antes você não sabe nem o que você é, como é que você vai desenvolver a clareza? Como é que você vai saber que habilidade que você tem que desenvolver se ainda você não consegue nem se sentir e saber realmente quem você é? Então, o que tem que fazer? A gente tem que fazer o quê? Peregrinar. A gente tem que buscar. A gente foi treinado, principalmente nós, né, os masculinos, né? A mulher já tem essa capacidade de sentir mais. O homem foi muito treinado a não sentir, a não poder se expressar, a não poder sentir realmente. E toda vez que a gente nega os nossos sentimentos, né, toda vez que a gente reprime algo na gente, é extremamente complicado. Porque quando você reprime algo, você está dizendo assim, eu não estou querendo aceitar aquela situação. E geralmente quando a gente não aceita uma situação, significa que você está querendo ser uma outra situação. Você está querendo que a situação saia do jeito que você quer. E quando a situação, você quer que ela saia do jeito que você quer, o que isso está falando, né? Que você está no controle. Quando você está buscando o controle de uma situação, significa que o que é isso? O que é o controle? É dor emocional, gente. É crença. É ego. São essas personalidades que você criou sobre você, que geralmente não é a pessoa. E toda vez, né? Eu adoro falar isso, que toda vez que você tenta ser alguém que não é você, você tenta colher o fruto de algo que não é você, você não colhe o fruto. Por que você não colhe o fruto? Porque toda essa energia desse fruto que você está querendo colher, ele já está indo para a pessoa que é essa naturalidade, não você. Então você não consegue ter resultado mesmo. Aí você imagina que talvez você está tendo algum resultado na sua vida, muito expressivo. E você fala para mim assim, Francisco, eu estou tendo um resultado expressivo, mas eu não estou sendo muito eu, né? Eu copio algumas coisas, essas coisas eu faço. Você imagina se você está tendo resultado sem ser você, você imagina se é você, então. O quanto que Uau, seus resultados... Oi? Não concorda? O quanto os uau. resultados podem ser potencializados. Nós somos seres humanos únicos, né? E as pessoas, elas têm essa tendência por uma questão de pertencimento, né? Elas querem pertencer, elas têm uma dor gigantesca de despertencer. Elas tendem a sempre querer fazer o que todo mundo faz. E se você faz o que todo mundo faz, novamente, essa energia, esse fruto vai para a pessoa que você está tentando ser. Dá um exemplo. Ah, quando eu comecei, né, eu tenho diversas pessoas que eu idolatro, que foram os meus professores, né? E alguns anos atrás eu estava nos Estados Unidos com o Anthony Robbins, em um dos seus treinamentos,
E quando eu conheci o Tony Robbins nos Estados Unidos, eu pensei assim, falei, nossa, eu quero ser igual esse cara. Eu quero ser igual esse cara. Meu Deus. E eu comecei a observar que cada vez que eu buscava ser igual a ele, menos resultado eu tinha. Porque mais distante eu estava de quem eu era. Não que a gente não tenha as coisas boas que a gente aprenda com as pessoas, a gente aprende. Só que cada um tem a sua marca no mundo, gente. Cada um tem o seu DNA para poder fazer. E a gente tem pouco tempo. As pessoas passam uma existência inteira agradando pessoas que não estão nem para elas, buscando ser aquilo que elas não são, e elas não entendem porque não tem resultado. Resultado não é um método, gente. Eu estava fazendo algumas gravações aqui para um produto nosso aqui que está no mercado rodando, e eu falei muito isso durante 3 horas agora. Não é método que vai resolver. O método só passa a resolver se você está na tua essência. Senão aquilo ali não vai adiantar nada. Se você não consegue, pelo menos, descortinar, né, começar a saber que realmente quem é você, o caminho ele vai ficando cada vez mais fechado, né? Então, quando a gente começa a buscar esse caminho realmente do sentir, né, de saber o que o nosso coração manda, o que a nossa intuição manda, pode ter certeza que os resultados são bem, bem diferentes, né? Bem diferentes. Pode confiar no teu coração. Pode confiar no seu coração que as respostas que tem lá, você vai se surpreender, porque todas as respostas do coração, além do magnetismo que tem, né, que é 5.000 vezes mais forte que o do cérebro, eles são baseados em princípios universais. Toda a resposta do coração. Ele tem muitos princípios. É por isso que sempre os sacrifícios humanos você retirava o coração da pessoa. Porque o coração é a linguagem da alma. Ele fala o que a pessoa está passando, o que a pessoa está sentindo. E isso nunca foi tão importante como nos dias atuais. E está sendo. Cada dia vai ser mais e mais esse processo da gente seguir a intuição, da gente poder se desenvolver. E tem alguma pergunta aí, Ivan? Eu estou aqui pensando uma coisa, que uma frase que eu gosto muito de um cara chamado Jesus, falava que o coração do tolo pende para a esquerda. Uma frase que eu gosto muito, que é justamente sobre o ato de nós racionalizarmos as nossas decisões, porque na época ele já sabia, lógico, que o lado esquerdo do cérebro é o lado da razão. E quando ele diz que o coração do tolo pende para a esquerda, é justamente a pessoa que toma suas decisões baseadas não no coração, mas na razão, sendo que o coração ou a intuição está mandando ela seguir por um outro caminho, por um outro viés. Sim, perfeito, é isso mesmo. Então você pode observar, mas aí, ó, aí pra você ver, né? Isso aqui é um assunto gente, que você começa, você puxa um fio ali, o negócio é gigantesco. Por quê? Pensa assim comigo. Existe um negócio chamado níveis de consciência da humanidade. É muito legal quando você começa a entender sobre os níveis de consciência da humanidade. E o que acontece em cada nível, né? Todos vocês, eu, todo mundo tem diversos níveis. Nós temos 6 níveis de consciência da humanidade, seguindo a linha hilberiana, né? Quem o Hilber é um cara que eu já estudei, já formei muitas coisas com ele. Não com ele especificamente, mas aqui no Instituto Integral Brasil. E é muito interessante que você começa a entender que cada nível de consciência ele tem um comportamento, ele tem um lado saudável, um lado patológico. E ainda, boa parte nossa ainda da humanidade, aqui no Brasil também, principalmente, boa parte, o nível de consciência ainda é um nível que a gente chama âmbar, que é um nível muito do certo ou errado, é o nível que foi criado há 5.000 anos atrás, foi o nível que trouxe as leis, é onde foi o nível que começou a criar as religiões exotéricas, né? Eles criaram os processos para que pudesse gerar um pouco de controle sobre a massa, certo? E depois tem um nível que está acima do âmbar, né, que é o nível laranja, que é o nível do mundo corporativo, que é o nível, digamos, do empreendedor, só que é um nível extremamente racional. Só que o que acontece, né? A gente já está num nível verde indo para o nível turquesa, os níveis de consciência da humanidade. E boa parte ainda está parado ainda, né? Nos níveis de consciência no vermelho, que está baixo, né? Vermelho, âmbar e o nível laranja, né? Isso é um assunto um pouco que assim, demanda um pouco de
de mais entendimento, porque senão a gente fala, a pessoa não tem o conhecimento disso daí, não consegue conectar. Só que o que a gente tem que apenas saber é algo bem simples, né? Os níveis de consciência da humanidade, eles estão se evoluindo, a humanidade está se evoluindo, tá? E cada vez mais, quando a gente fala de acessar o coração já é um nível verde. Por isso que quando a gente fala, você começa a treinar esse acesso da sua intuição, automaticamente todas as partes boas dos outros níveis começam a subir. Porque você começa a ter uma percepção diferente perante o mundo. As pessoas, elas têm uma percepção que a gente fala um pouco baixa, não é por questão de ignorância de jeito nenhum, cara. É por falta realmente de conhecimento, é por falta de construir circuitos neurais, é por falta de fazer aprendizados, é por falta de se desenvolver. A gente ainda vive numa sociedade que ainda é um pouco... Peraí que está escrito aqui, o coração. O que está escrito aí, Bruno? Eu não li. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso quando a raiva, a amargura, rancor e ódio. Acho que o que ele quis dizer é que na Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, porém, quando ele está carregado de emoções danosas e prejudiciais, né? Eu acho que é aí que entra no que você disse no começo, de a necessidade de fazer uma limpeza antes, né? De se conhecer antes de. Porque quando a gente faz a limpeza antes e se conhece mais, a gente começa a confiar mais na intuição da gente, não faz sentido? Porque Sim, agora a gente já se conhece mais. sim, sim, é isso mesmo. A gente tem que entender que qualquer movimento interno, né, que você faz na sua vida é um movimento de conhecimento. A gente tem que entender que Buda, né, Siddhartha Gautama sempre falou isso, né? Como é que você conhece uma verdade? Como é que cada um de vocês aí vai saber se eu estou falando a verdade ou não? Vivenciando? Só sentir. Sente. É só sente. Não tem como. Porque a verdade, ela é sentida. Entendeu? E vivenciando também. A pessoa já sabe. É muito fácil para uma pessoa, como que eu posso dizer, identificar isso, né? Quando você está conversando, quando você está falando, porque você consegue captar o campo da outra pessoa. E dentro dessa transição que a gente está passando, de era, que a gente está cada vez mais subindo os níveis de consciência, nunca se exigiu tanto da humanidade, cara, a vibração do amor. Nunca se exigiu tanto das pessoas entrarem na frequência do amor, na frequência dessa intuição, de você sentir, sair um pouco às vezes do padrão racional. As pessoas elas ficam muito presas nos padrões racionais, nos padrões de julgamento. Então você pode observar que o maior desafio, né, um dos, né, maiores desafios que nós temos diariamente, né, com o ser humano, é você separar o problema do ser humano. Quando você tem alguma situação não resolvida com alguém, quando você tem alguma coisa para debater com alguém. Um exemplo, a pessoa está ali, aí você está com raiva da sua namorada, da sua esposa, você não consegue, às vezes, separar o problema da pessoa do que aconteceu. As pessoas têm essa dificuldade. Isso é um treinamento cognitivo absurdo, cara. Você imagina, você tem uma pessoa lá que você intitula que ela acabou com a sua vida. Olha, meu Deus, essa pessoa, ela ficou me devendo, ela acabou com a minha vida. Olha o desafio que é você olhar para essa pessoa e saber, ó, ela teve um problema, mas esse problema não é a pessoa. E você saber olhar para isso. Isso é algo extremamente, não concorda, Bruno? Extremamente desafiador para o ser humano, cara. Você ter essa percepção, você ter essa visão. Porque todo mundo bota os gatos tudo na embalagem. Ah, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. E qual hora você fala, não, peraí. O que fez... É igual um exemplo. Um exemplo muito simples disso, né? Individualidade é diferente de comportamento. Você olha para a história de Hitler, você fala assim, cara, olha o que esse cara fez. Tá?
Só um exemplo, tá bom, gente? O Hitler, ele era levado pelo inconsciente coletivo e um comportamento coletivo. Só que, se você vai fazer uma análise dessa no Hitler, a sua individualidade, em todos os, pelo menos os relatos que eu já vi, fala que ele era um grande homem, independente do que ele fez. Então, assim, é extremamente complexo, né? Você poder saber fazer essa divisão no seu dia a dia. Tipo, puta, meu chefe, olha que cara, o que que ele fez para mim, olha o que que essa pessoa fez para mim. Você saber separar, putz, talvez essa pessoa não esteja num dia legal, talvez ela tenha falado assim comigo, porque ele é uma pessoa assim. Você saber separar isso daí. É um trabalho diário. E você, quando começa a fazer isso, você está usando o que em você? A habilidade do coração. Você está usando a sua intuição para poder fazer algo diferente. Ô Francisco, que você acha, meu amigo, que a gente deve fazer ou que você nos recomendaria para treinarmos a nossa habilidade intuitiva? Tem várias coisas que você pode fazer. A primeira coisa que a gente faz para a gente estar desenvolvendo a intuição é aprender a respirar. Desacelerar. Uhum. Respirar. Tem que aprender a respirar, cara. Aprender a sentir o que tem para falar, né? O que que a gente precisa realmente passar? O que que a gente realmente precisa fazer? A gente já conversou isso algumas vezes. Tudo na vida, na parte comportamental, você tem um estímulo na vida e uma resposta. Não concorda, gente? Você tem um estímulo e uma resposta. Um estímulo e uma resposta. Esse ponto do meio entre o estímulo e a resposta é o teu ponto de liberdade. Esse ponto do meio é onde está a sua intuição. Porque você tem um estímulo, você pode isso, acalmar e dar uma devolutiva de acordo com o que você está sentindo. O que você está sentindo no seu corpo. Agora, se você está no automático, se você está 24 horas mexendo no telefone, seu cérebro está extremamente acelerado. Você não tem uma alimentação boa, que a alimentação influencia muito no seu pensamento e na sua intuição. Você não tem um exemplo, uma prática contemplativa que seja, uma prática que seja de 5 minutos de respiração diária. Isso altera sua frequência cerebral, isso altera tua frequência cardíaca, isso melhora o teu foco, isso também melhora o seu processo intuitivo. Então, quando você começa a observar, a gente não tem uma única coisa para que melhore a intuição. A gente tem um conjunto de coisas, né? A gente tem práticas. Então, que para qualquer ser humano que está aqui, para todos vocês que estão escutando, para qualquer pessoa se desenvolver, ela precisa o quê? Né? Ela atender as necessidades dela, física, mental, social, emocional, espiritual. Quando você atende às suas necessidades, automaticamente você tem resultado na vida. Mas só o ato de você falar para mim que você está atendendo às suas necessidades significa que você está seguindo sua intuição, mãe. Porque você está fazendo escolhas baseado em algo que você quer para você. Você não está fazendo escolhas baseado no medo. Ah, eu tenho que fazer isso porque eu não suporto isso, mas eu tenho que ganhar esse dinheiro para pagar a conta. Não, tudo bem. Se você fazer isso inconsciente, mas se agora você começa a ter a consciência disso, você tem que entender que isso tem um preço a longo prazo. Quando você começa constantemente a padronizar esse corpo. Porque pensa assim comigo, quando você não escuta a sua intuição, nesse pequeno exemplo, vou trabalhar naquilo que eu não gosto porque eu tenho que pagar a conta. Beleza, se você não tem a consciência, a conta chega. Se você tem a consciência e pelo menos fala assim, eu vou ficar por um período, depois eu vou fazendo uma transição lentamente, depois eu vou trabalhar naquilo que realmente tem a ver comigo, você já tem uma tendência a minimizar esses gargalos. Só que a gente também tem que buscar um pouquinho o que realmente tem constante, né? O que tem a ver com o nosso motivo aqui, né? Vocês já se perguntaram como que você pode descobrir qual que é o seu motivo na Terra? Como que você pode identificar
né? Quais são as pistas que a gente tem sobre o que a gente tem que fazer aqui? Já parou para pensar, Bruno? Direto. Cara, eu paro quase todo dia. Às vezes dá um branco assim, você fica, porra, o que que eu tô fazendo aqui no mundo? O que que eu vim trazer de bom pra galera, pra geral, entendeu? É isso daí, Gabriel. Porque o que que acontece? As nossas pistas, elas são faladas desde a infância, tá? Por quê? Tudo aquilo que você tem muita atratividade. O que eu tô querendo dizer? Quais são os assuntos que você gosta de conversar de graça, cara? O que que é aquilo que você faz de graça? Quais são os lugares que você frequenta, que desde criança você sempre gostou? Ou quais os estilos de música? Quais são os países que chamam a sua atenção? Ou quais que são as regiões que chamam a sua atenção? Ou quais que são os perfis de pessoas que chamam a sua atenção? Tudo isso fala muito sobre a tua essência. Por exemplo, quando eu era criança, na década de 90, tinha aquela banda Os Polegar, né? E eu tava num circo, vendo os Polegar tocar. Eu nunca mais esqueci disso. Eu tinha 4 anos de idade, 5 anos, eu acho. Naquele dia eu já olhava para aquilo ali e falava assim, cara, eu tenho alguma coisa a ver com isso, porque meu olho brilhava quando eu via um palco, quando eu via pessoas. Eu não sabia o que que era, mas uma centelha em mim interna já falava, cara, isso aqui tem a ver com você. Tem a ver com você. O que a gente tem que estar sempre atento é que os nossos scripts, que é feito da nossa vida intrauterina até os 7 anos de idade, que vai criando esse sotaque, muitas vezes, né, não tem nada a ver com a nossa essência. Às vezes a gente tem traumas, a gente tem... Por isso que eu falo, conheça a ti mesmo. Vai se trabalhar, vai fazer terapia, vai se desenvolver, para você poder realmente saber quem é você. Pra você não perder tempo. Agora, tem sinais que são muito fortes na pessoa. É o que eu estou te falando, você vai observando esses pequenos sinais, os sinais daquilo que você gosta, os filmes, as pessoas, as conversas que te agradam. Tem coisas que não te agradam. E isso já são sinais do que realmente. Agora, claro, eu mesmo não trabalhando no início da minha carreira com desenvolvimento humano, como terapeuta, treinador, mesmo não trabalhando com isso, eu já tinha, em tudo que eu fazia, já tinha parte minha. O Bruno me conhece desde muito novo também. Eu conheço o Bruno com 17 anos, eu acho que ele tinha 15 anos de idade. E, e muito do que eu faço hoje, digamos, já estava em evidência naquela época ali. Só que o que que acontece? Cai no que a gente falou aí, ó, há 30 minutos falando. Ó. Você não dá ouvido, às vezes, pro teu coração, você não dá ouvido pra tua essência, cara. Você não escuta. As pessoas não dão É essa muito, devida atenção. muito interessante você estar falando isso, porque vai muito de encontro com as coisas que são, a gente acha que é óbvio, e a gente acha talvez que seja da mesma forma para todas as pessoas. Porque às vezes você falou do círculo lá, estava pensando, você está ali como uma criança vendo aquilo e o teu cardíaco ali, teu plexo solar aquecido e você entusiasmado com aquilo, entusiasmado com um filme, entusiasmado com a... E às vezes a gente, ou enquanto criança, ou enquanto inconscientes daquilo, acha que é normal ou que todos estão sentindo a mesma coisa que nós. Sim, Mas não estão, né? Não estão. Cada um sente de um jeito para um tipo de coisa. Ou coisas manuais, ou coisas de oratórias, ou artísticas. Cada um na sua, né, cara? Nós somos seres únicos. sim. Exclusivamente únicos, né? Teve uma pergunta aí que, acho que, não sei, eu não vi que estava escrito como canalizar, né? Essas informações, não foi isso? Foi. Como canalizar, né? Novamente, que a gente canaliza essas informações sobre o nosso sentir, né?
sobre os nossos processos intuitivos, né? Aquilo que realmente a gente veio fazer. Você começa a observar, novamente, o que você faz de graça? O que você faz espontaneamente que você está fazendo? Tem gente que fala assim, eu não gosto de conversar, então tá bom. Eu gosto de conversar. Opa, conversa, você já tem uma pista. O que você gosta? Eu gosto de falar sobre tal coisa, você já tem outra pista. Porque cada vez que você vai seguindo essas pistas, você vai tendo uma tendência a abrir mais campo e canalizar mais a tua essência. Porque o que é a tua essência? Não é nada mais de você fazer esse contato desse micro-Deus que está em você com esse macro, com algo que está fora. Quando você começa a fazer esse contato constantemente, você vai treinando o teu corpo, treinando, isso vai ficando natural. Isso vai ficando natural cada vez mais. É que muitas vezes é como o Bruno comentou, a diversidade é gigantesca e muitas vezes a gente não escuta o que a gente está passando, né? A gente não quer escutar, porque a gente, dentro do nosso filtro, só passa aquilo que é permitido dentro das nossas crenças. Quando você amplia o teu filtro, porque a famosa palavra expansão de consciência, né? O que é expandir a consciência? Aumentar suas percepções, ganhar informação. Quanto mais informação você ganha, mais aumenta o teu repertório mental, mais aumenta o seu poder de escolhas, porque você tem circuitos mais para poder trabalhar. Mas enquanto você está vivendo pelos mesmos padrões, os mesmos circuitos neurais vão continuar atuando da mesma forma. Dificilmente você vai ter um resultado novo. Por que você acha que a gente demora tanto para chegar lá, ou para estarmos na nossa essência? Eu sei que você que já performou por outros caminhos, assim. Você acha que talvez seja a questão do amor e da dor? Eu acho, assim, que eu estou falando baseado em atendimentos, baseado na minha história. Eu observo que as pessoas elas não estão preparadas. Elas não estão preparadas ainda. Mas estão se preparando. As pessoas estão se preparando. Só que ainda, é o que eu estou te falando, desde criança, você é treinado para não olhar para você. Você é treinado para fazer o que é socialmente aceito. Olha a maioria das pessoas, gente, está todo mundo aí sendo massificado 24 horas. A pessoa vai fazer um story, faz 50 stories para postar um. Por quê? Está preocupado com o que os outros vão pensar. Bate 50 fotos, está preocupado com o que os outros vão pensar. É o dia inteiro preocupação, cara, as pessoas. É meia dúzia que está sendo realmente ela ali. E você pode ver que toda vez que você está na sua essência, você conecta as pessoas. Por quê? Porque a imperfeição conecta. A imperfeição conecta demais o ser humano. E as pessoas nem percebem isso. Você pega os princípios, né, da manipulação, quando você começa a estudar processos manipulativos, né? Se você olhar hoje, desde a TV aberta até a TV fechada, constantemente tem manipulação. E a pessoa vai vivendo esse circuito aí. Um exemplo, né? Eu falo muito isso na autenticidade empreendedora, né? O que acontece se a nossa sociedade... imagina, todo mundo, todos vocês aí estão escutando, desde criança, quando vocês nasceram, a tua mãe e teu pai falassem assim para vocês, deixa eu te falar uma coisa, você é pobre e pobre só ganha R$1 milhão por ano. Você não pode ganhar mais que R$1 milhão por ano. Aceita a tua realidade, porque todo pobre ganha R$1 milhão por ano. Se desde criança você fosse massificado a escutar isso, o que ia acontecer na sua idade adulta? Quanto que você ia ganhar? Eu ia ser um milionário pobre, ou um pobre milionário. O modo. A gente reproduz aquilo que você aprende. Verdade. Toda hora você está reproduzindo aquilo que você aprendeu, cara. Toda hora. Então, quer dizer, o que tua mãe te falou, o que teu pai te falou, o que os cuidadores te falaram? Né? O que a tua criança ficou ferida? O que ela não teve? Você pode observar, por exemplo, a minha história. Eu fui criado numa família
aonde eu fui ensinado que para eu ser amado eu tinha que ter sucesso. Eu fui criado assim. Eu fui criado numa família, mas meus pais e minha mãe não falaram isso para mim, não. Não é falar. São gestos. São tratativas veladas. Que você não percebe. Você não percebe isso. E o que que eu fiz? Eu passei a minha vida inteira buscando pessoas e situações para que eu pudesse ter sucesso. E o que que aconteceu? Aos 29 anos de idade, eu era o 34º do mundo e estava entre os 10 do Brasil. Tinha quase 100 e poucos funcionários, algumas empresas. Tive um grande sucesso. E quando eu cheguei no topo, eu descobri que eu parei a escada da minha vida numa parede errada. Por quê? Porque o que foi prometido foi, como eu falei no início, não foi dado. Eu fiz aquilo que não era eu. E a gente vai percebendo isso. Só que a gente pode minimizar isso. Quando o quê? Quando a gente tem autoconhecimento. Quando você sai dos processos manipulativos, quando você começa a seguir sua intuição, quando você começa a ter coragem de fazer escolhas diferentes, entender que o processo é a longo prazo. Você não vai ter resultado em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano. Mentira. Resultado é 5 a 10 anos. Para começar. Ó, hoje, cada um de vocês, se você começar hoje, cada vez mais descobrir o que você quer, aí você sabe o que você quer. Você começa a desenvolver uma habilidade baseado naquilo que você gosta, tá? Começa a desenvolver uma habilidade, ou 2 habilidades dentro do que você gosta, e daqui 5 a 10 anos, vamos ver onde você vai estar. Você vai estar longe, bem mais longe de onde você possa imaginar, só que daí tem um preço. Porque quando você começa esse desmame do seu eu do passado para o seu eu novo, você vai despertencer de grupo, você vai despertencer de família, e é aí que as pessoas voltam para o padrão original. Porque as pessoas têm medo. Cara, depois eu O ser quero fazer humano... uma pergunta. Oi. Você tá falando de padrão. Como que faz para você quebrar um padrão que todo dia você repete esse padrão, para você iniciar um padrão novo? Me dá um exemplo, Gabriel. Procrastinação. Você cria um padrão que todo dia você repete a mesma coisa, você não consegue sair daquilo. Tá, vamos lá. Quando você está falando de procrastinação, eu não sei qual é a situação, mas geralmente quando a gente procrastina numa área, a gente procrastina em todas, né? Para várias coisas. A procrastinação, ela pode ter diversas variáveis. Ela pode ter uma variável da pessoa não ter o conhecimento, então ela está procrastinando porque ela está com medo, porque ela não tem o conhecimento. Ela pode estar procrastinando porque inconscientemente ela tem o medo do despertencimento, que é um dos principais, eu vejo isso em diversas entrevistas que eu faço. Isso todo mês, que eu tenho um exercício de alta performance, quando eu faço, eu vejo que o padrão de procrastinação tem muito a ver com essa situação. A pessoa, peraí, eu não vou tomar essa atitude agora, porque eu vou despertencer dos meus amigos. Para que eu vou falar para a turma que eu vou lá fazer um curso no sábado? Sábado eu tenho uma festa para ir. O que eles vão pensar de mim? O que eles vão pensar de mim se eu falar que domingo eu vou estar estudando, eu vou estar lendo para buscar um futuro melhor para mim? Não, então a pessoa procrastina as situações. Ela procrastina, o medo entra na frente da pessoa. E como que a gente rompe o padrão? Vamos para a prática. A gente pode romper o padrão de algumas formas. Forma número 1. Cara, você tem muita clareza, Gabriel, para onde você está indo, cara. Você tem que ter muita fome mesmo. Fome de saber, você fala, cara, é essa pessoa que eu quero me tornar. Porque quando você tem muita fome, ou você já passou até por muitas dores emocionais, que foi o meu caso, automaticamente você não procrastina, cara. Você sabe por quê? Porque você não tem para onde ir. Você não tem o que fazer. Eu sempre falo que não existe o plano B. O meu plano B é fazer o A dar certo, cara. Não tem como eu ficar falando, não, vou fazer o plano A, B, C e D. Não, cara. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser pessoas estratégicas, não é isso. Mas o plano B é fazer o A dar certo. Provavelmente, na hora que você entrar em contato com algo que realmente você gosta muito, e você vai fazendo essas ações, não de forma radical, mas de forma gradual, para aquilo que realmente você gosta, você vai ter uma tendência a não procrastinar mais. Você vai ter uma tendência. Quando você tiver cada vez mais essa consciência do Gabriel do futuro, e você já viver essa personalidade, você não vai procrastinar.
Um exemplo, às vezes você fala assim, Francisco, eu tenho uma visão minha muito saudável, tá? Tô dando um exemplo. Eu me vejo saudável. Aí você começa, Gabriel novo, 0, o seu do passado, 0. Aí vai para academia. Opa, 1-0 pro Gabriel novo. No outro dia, tá frio, não vou na academia. 1-1 pro Gabriel antigo. No outro dia, tá chovendo. Não vou na academia. 2-1 pro Gabriel antigo. Hoje eu vou me alimentar. 2-2, entendeu? O teu corpo ele vai criando circuitos neurais. Porque a gente só muda a nossa vida quando a gente muda nossos hábitos, cara. Você pode fazer qualquer estudo, pegar qualquer artigo científico, desde neurociência até alta performance comportamental, qualquer psicologia positiva, a gente vai falar e cair na mesma coisa. Comportamento. Falar, cai em comportamento. Porque é só no comportamento que você vai te dar um upgrade. Então, assim, tenha cada vez mais consciência da pessoa que você quer se tornar. Porque isso vai fazer você buscar as habilidades necessárias para que você possa cada vez mais chegar onde você deseja. Porque sem habilidade, sem desenvolvimento, sem esforço cognitivo, esquece, cara. O cérebro, ele é algo analógico, tá? Ele não é digital, não. Ele precisa de aprendizado. Sem aprendizado, não chega a lugar nenhum. E, geralmente, esse conjunto de situações faz as pessoas procrastinarem. Show, cara. Entendi. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o nosso amigo Francisco? Keman, essa é a hora. Aproveitem. Aproveitem. Alguém? Uma pergunta? Vocês estão quietinhos? Estão tímidos? Cheguei no final já, Bru. Chegou, cara. Chegou no final. Olha, você acabou de dar um exemplo aí de academia, né? Assim, na academia, cara, eu tenho uma disciplina muito grande. E eu não consigo faltar da academia. Eu tô lá todo dia. Parece que eu vivo mais dentro da academia do que na minha casa. Então, eu queria saber como que eu posso fazer essa disciplina minha da academia expandir em todas as áreas da minha vida. Entendi. Vamos lá. Provavelmente, quando você está na academia assim, né? Qual que é a sua idade, Gabriel? Eu, 21. 21, tá? Então, você é novo. Então, tem um pouco a ver os fatores da sua idade também, tá? Isso influencia bastante, mas quanto mais cedo, melhor é. O que acontece? Geralmente, quando a gente pega a gente chama de foco unitário, né? Você pega um foco unitário e se desenvolve só numa coisa, você está desenvolvendo o que hoje, né? Digamos, parte física. Claro que isso é extremamente importante, porque a parte física está melhorando a sua saúde, está melhorando a sua alimentação, está melhorando o seu sono, tem várias coisas que estão melhorando. Só que o que você pode fazer para desenvolver outras áreas, né? Você pode pegar um pouco. Qual que são as outras áreas? Você tem a parte física, você tem a parte mental, você tem a parte social e você tem a parte espiritual. O que você pode começar a se trabalhar é desenvolver, né, pequenas práticas em outras áreas. Um exemplo, você pode desenvolver a prática na parte mental, né? Você já está fazendo aqui, já é um trabalho que vocês estão se encontrando para debater sobre desenvolvimento. Você pode desenvolver todo dia um hábito de fazer uma leitura, não sei se você já faz ou não, quantos minutos por dia, Sim, dentro de uma prática. Oi? Sim, eu tô lendo todo dia. Então, tá vendo? Já são práticas, tá vendo? Você já está se desenvolvendo. É que a prática, ela não nasce do dia para a noite, é que eu estou te falando, o processo é a longo prazo. Tem gente que fala Exatamente. assim, oi? Exatamente. Eu acho que isso aí é um fator grande. Não, é longo prazo. Por exemplo, ó, você tá na academia, você está desenvolvendo sua prática de leitura, você pode começar com uma prática meditativa, contemplativa de 10, 15 minutos. No YouTube tem um monte de vídeos para poder te guiar, que vai te ajudar muito. Pô, aí você já está fazendo uma prática também espiritual, extremamente importante, que vai aumentar teu foco, que vai aumentar a sua concentração, que vai melhorar o seu sono. Você pode fazer uma prática, né? Por exemplo, as práticas sociais. O que é uma prática social também? É você começar a constantemente conviver em lugares, em ambientes que é aquilo que realmente você está buscando na sua vida. Só que provavelmente você já está fazendo esse movimento. É que ainda você não está vendo o resultado que você queria, mas o movimento já está sendo feito.
É que demanda um pouquinho de tempo mesmo para as coisas poder florescer. Pode falar, cara. Entendi, cara, entendi. Ô, Gabriel, eu acredito, né, que é assim, na academia, a gente tem muito claro a visualização do resultado que a gente vai ter, né? Então você sabe que você indo na academia, você se alimentando bem, você vai ter um corpo bonito, você vai ter um corpo saudável, forte, na maneira que você quer. Assim, né, os meninos já deram aí várias dicas, mas uma coisa, né, que talvez vocês me corrijam até se eu estiver errada, que seria interessante fazer, é começar a visualizar quais serão os resultados que você vai ter dessas outras coisas que você quer melhorar na sua vida. Então, poderia fazer, por exemplo, um quadro de visualizações, né? Eu e o Bru, a gente conversava muito sobre isso, né, Bru? Seguir as pessoas no Instagram que têm o estilo de vida que você quer, colocar lá no seu quarto fotos, né, daquilo que você vai alcançar, se você conseguir ter disciplina nessas coisas, nessas áreas da sua vida. Uau, sensacional, Karina. Eu tenho um quadro da visão aqui também, no meu quarto. Sensacional. É que, como o Chico disse, o Francisco falou, essas outras coisas diferentes da academia são menos tangíveis e nós ainda somos seres muito materiais. Muito Sim, materiais. sim. Eu estava falando isso uma hora antes da gente começar aqui, né? Que, por exemplo, que a maioria das pessoas, quando olha problemas profissionais, até problemas físicos, né? Elas têm uma tendência a olhar somente pelo aspecto físico, realmente. Questões estratégicas, operacionais, de mercado. E as questões que não são físicas, né? Um exemplo, a questão não física, você está fora da sua essência, é uma questão não física. A questão de você ter alguma dependência emocional não é uma questão que não é física. Você não enxerga na pessoa isso. Só que ela está em você. E você está reverberando isso, você está nessa vibração. E a pessoa não percebe. Por quê? Porque é sutil demais. É justamente, né? Aí quando você está nesse movimento, né? É o que a gente falou bem no início aqui, né? A clareza é o primeiro ponto, gente. Você saber para onde você quer ir. É como foi comentado aí, né? Uma ótima colocação. Isso daí, como você vai na academia, você tem uma clareza ali já do corpo, do que você quer. Né? Você tem diversas pessoas ao seu lado ali, socialmente, que estão também, de uma forma indireta, tua visão periférica está pegando os corpos das pessoas ali, aquilo ali está te incentivando a continuar no processo. Agora, você ter uma clareza a longo prazo é um desafio, cara. É um desafio. E é por isso que todo mundo só tem clareza. Você sabe que dia? Dia 31 de dezembro. Todo mundo tem clareza dia 31 de dezembro. Fala que vai emagrecer, fala que vai mudar de vida, fala que vai fazer isso. Chega, pós-carnaval não faz mais nada. E é uma realidade. Por isso que o desafio é você ter clareza todo dia. Todo dia você está lembrando a pessoa que você quer ser. Todo dia você está se direcionando para aquela essência. Mas, novamente, busque sempre fazer aquilo que o teu coração manda, que a sua intuição manda. Para quê? Para que você não pare a escada da vida na tua parede errada. Porque se você para na parede errada, você vai se frustrar. Igual eu me frustrei já, igual milhares de pessoas vivem frustradas. Porque o que mais tem é pessoas extremamente fake news, a internet mesmo, as redes sociais, é um fake news, cara, do caramba, é um absurdo aquilo. Você olha para a pessoa, tá todo mundo feliz, só que por dentro tá todo mundo podre, ninguém consegue admitir isso daí. E quando a gente começa a olhar para as nossas sombras, a gente para de reprimir, a gente fala que a gente tá sentindo as coisas caminham. Por quê? Porque tua vibração sobe. A gente muda a química do nosso corpo a partir do momento que a gente começa a morrer para esse eu antigo, né? Você tem uma morte dentro, você tem uma morte neurológica, biológica, química, hormonal, fisiológica. E cada vez que a gente morre, o nosso eu antigo, para deixar o eu novo nascer, cada vez mais a gente tem mais resultado, né? Uau, sensacional isso aí que você falou. Tipo assim, morre nos pequenos hábitos, né? Sim, você vai morrer. Não, e quimicamente você morre. Então, que dou um exemplo. Se eu pego uma pessoa e eu falo assim, ó, faz os exames de sangue, aí você vem aqui e faz 7, 8 hipnoses. Aí você faz o seu exame de sangue de novo. Mudou tudo. Seu sistema hormonal, por causa das hipnoses. Muda tudo. Porque você muda a tua realidade.
Eu mexo no seu programa a nível do teu subconsciente. Então, quando eu mudo o programa de uma pessoa, você muda a vida de uma pessoa. Eu dou um exemplo aqui que aconteceu. Por exemplo, assim, teve um caso muito interessante de um corretor, e esse corretor, ele ganhava, um exemplo, 10 mil reais todo mês. Olha que interessante isso, né? Para você ver, só para dar uma elucidação. E aí, quando começou a pandemia, né, ele ganhou uma corretagem muito alta em janeiro. Depois ele ganhou outra corretagem alta em fevereiro, cujo janeiro e fevereiro totalizava o que ele ganhava o ano inteiro. O que você acha que aconteceu de março a dezembro? Quanto você acha que ele ganhou? Nada. Nada. Perfeito. Por quê? Porque ele tem uma programação mental para aquilo ali, que era para ganhar 120 mil reais por ano, ele conseguiu atingir os 120 mil em 60 dias, nos próximos 10 meses ele não ganhou. Ele se sabotou, foi daí que essa pessoa um dia me procurou, me pediu ajuda. Por quê? Porque ele entendeu e falou, cara, tem alguma coisa de errado. Não é possível. Uhum. Não é possível. É igual a pessoa que começa o relacionamento, aí depois, parece que aconteceu alguma coisa e ficou ruim. Porque ela tem um padrão gravado nela ali. E quando ela não muda esse padrão, ela não tira esse circuito dela, as coisas não caminham. Por isso que esse processo de desconstrução, esse processo é um processo a longo prazo, né? Turma, é isso aí. E assim, fiquem tranquilos, porque só o fato de nós estarmos juntos aqui na confraria já é um sinal de que nós estamos matando um pouquinho do nosso antigo eu, de que cada um aí não gosta do seu eu antigo. O fato de estarmos juntos aqui ajuda nesse processo, porque dentro do que eu acredito também, o que ajuda muito nisso são pessoas novas e ambientes novos. Nós estando com pessoas melhores, diferentes, que estão querendo coisas que a gente busca para a gente também, e em ambientes mais saudáveis, isso certamente contribui para a gente ser um ser humano melhor, e diferente, e novo. Foi justamente por isso que eu te procurei, né, Bru? Exato. Porque eu comecei a perceber que essa autossabotagem, né, que o Francisco estava comentando. Eu comecei a ganhar mais, meu salário de coisa de 3, 4 meses triplicou, minha agenda lotada, e eu continuava com os mesmos hábitos, com os mesmos fracassos, com as mesmas dificuldades. Falei, gente, o problema não é dinheiro, né? Se o problema não fosse dinheiro, a renda aumentava, tudo estava pronto. O problema são as pessoas que eu estou andando, porque é justamente essa mentalidade, né, que ele comentou. Você já ganhou o referente a 3 salários teu esse mês, então você pode ficar 3 meses sem trabalhar, né? E não tipo, caramba, eu ganhei 3 meses, então mês que vem eu tenho que fazer 3 meses de novo, né? E aí, indo nessa mudança de frequência, né? Por isso que é tão importante a gente se reunir com pessoas que pensam da mesma forma que a gente, né? Ou melhores, né? Que para a gente poder ser puxado para cima. É isso aí mesmo. Exatamente. E o Bruno falou uma coisa assim, muito importante, só para eu também, eu vou encerrar a gente um assunto interessante aqui, que é o ambiente, cara. O ambiente é uma coisa que a nossa intuição sente também, viu? Vocês não conseguem sentir quando você chega num ambiente que está pesado? Teu corpo capta essas informações. Fala, pô, isso aqui não tá legal. E o ambiente, ele é extremamente importante para uma pessoa ter prosperidade. Você pode escutar... Olha, o Bruno sabe muito da minha história também, né? O quanto que as minhas amizades, as pessoas mudaram, gente, nos últimos 7 anos. Principalmente. Mudou demais. Demais. E tem um preço que a gente paga por isso. A gente paga um preço por isso. E é por isso que eu te falo, você só vai bancar esse preço, você sabe quando? Quando você está na sua autenticidade, quando você está na sua essência. Porque aí você tem coragem de bancar isso. Porque aí você se sustenta, não é sustentar financeiramente. Você vai sustentar as falácias, você vai sustentar o que o mundo externo vai falar de você. Por que você acha que teve meia dúzia de líderes no mundo aí, gente? Meia dúzia de Martin Luther King, Mandela, Madre Teresa de Calcutá. Por que não tem mais líderes? Porque as pessoas, elas fazem o que não são elas.
Então elas não conseguem sustentar, porque elas não estão dentro de uma verdade. Quando você está na sua verdade, você consegue sustentar aquilo ali. Você consegue falar assim, opa, peraí, cara, eu passo o perrengue que for, não tem problema não. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Eu espero, eu aguento, eu seguro o longo prazo. As pessoas que querem tudo a curto prazo, rápido, cara, bingo, tá fora da essência. A pessoa que tem essa necessidade, ela não tá realmente entregue para ela ali. E o ambiente, ele é fundamental, porque você começa a observar se as pessoas que você anda são extremamente imediatistas, se as pessoas que você anda realmente elas estão progredindo, se as pessoas que você anda, elas têm essa necessidade. Porque às vezes a gente usa muito o nosso ambiente para poder justificar nossas ações. Justificar os nossos... também, né, Francisco? Não tinha como eu ficar sem comer doce. Eu estava lá na casa do cicrano, todo mundo comendo bolo. Não tem como também, né? Eu não pude estudar, porque eu estava numa festa, todo mundo bebeu. E se eu não bebesse, nossa, você já viu que as pessoas iam falar de mim. Então você vai observando que, assim, é muito fácil a gente botar a nossa desculpa nas pessoas, né? Por isso que o desafio é o ambiente. O desafio é muitas vezes você falar não para as pessoas. Porque cada vez que você fala um sim para os outros e fala não para você, um pedacinho de você morre. É 1-0 para o teu eu antigo. Mas é 1-0 para o teu eu antigo. Então você fala um não para a pessoa, opa, 1-1. Você fala mais uma coisa para você, 2-1. E as coisas vão melhorando, as coisas só vão se desenvolvendo à medida que você passa a ter mais essa consciência desse eu inconsciente seu. Adorei essa história do placar, cara. De mim comigo mesmo. Muito bom. Mas é isso. A gente sempre tem que lembrar, nós temos duas personalidades. Né? Você tem a tua essência, aquilo que é você, e você tem aquilo que você acha que é você. Que você acha. Que você comprou essa história. Só que esse eu que você acha que é você, como ele está muito tempo habitando aí dentro, ele tem muitos circuitos, ele tem muita voz. E se você fica dando voz para ele, quem que vai ficar mais forte? Né? Vai ficar mais forte quem você se alimenta mais. Por isso que é um processo realmente de desconstrução. E uma dica, tá? Importante, nunca faça disrupção, tá, nos seus comportamentos. Nunca fala, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer isso. Gradual, lento, mas com duas palavras, que são os 2 Cs do sucesso. Consistência e constância. Consistência e constância. Consistência e constância. Isso faz qualquer pessoa se desenvolver de forma sinérgica. Porque você vai trabalhando os seus níveis. Você vai saindo do nível da dependência, vai para o nível da independência, para depois ir para o nível da interdependência, que é realmente que todos nós, seres humanos, viemos buscar aqui na Terra, nos tornar interdependentes. A gente só consegue acessar esse campo quando a gente está realmente na nossa essência de vida. Tá ok, Bruno? Sensacional. Posso fazer só uma pergunta rapidinho? Claro. Você falou, né, do nosso antigo eu e o nosso novo eu. Como que a gente pode fazer, né, um exercício, alguma coisa, para a gente saber qual eu que está falando? Porque como você disse, né, tá muito enraizado. Então, às vezes, a gente acha que aquele pensamento é do novo eu e, na verdade, é do antigo. Como que a gente pode fazer para distinguir isso? Você tem que distinguir através do quê? Cada vez mais, né? Da sua percepção, da sua consciência. Por exemplo, o seu eu antigo. O seu eu antigo, ele sempre vai te levar para os mesmos caminhos. Ele sempre vai te levar para os mesmos hábitos, para os mesmos comportamentos, para as mesmas falas. O seu eu antigo, ele tem um amigão que chama vítima e o processo de culpabilização. Quem faz processo de culpa e se vitimiza está no eu antigo. Quem está querendo controlar as coisas é o teu eu antigo. Quem está toda hora manipulando uma situação para a situação sair do jeito que você quer é o teu eu antigo. Começa a abrir mão de autoria. Faz o exercício de falar assim, hoje eu não vou manipular nenhuma situação para que as coisas saiam do jeito que eu não quero, do jeito que eu quero. Eu não siga o fluxo para você ver. Você vai ver cada vez o seu eu da tua essência aparecer.
Porque as pessoas manipulam, as pessoas não fazem tipo, ai, não, peraí, deixa eu colocar a chave na mesa aqui, porque eu tô vendo a fila do restaurante, alguém vai sentar na mesa. Deixa eu já pegar o meu lugar. É muito sutil, as pessoas vão manipulando as situações constantemente para poder chegar em um tal objetivo. E aonde tem controle, aonde tem manipulação, quem está atuando ali é o teu eu do passado, é o teu velho eu. Tem que lembrar uma coisa, 90% do que você fez ontem, na terça-feira, você fez hoje. Só isso. Então, quando você deixa de fazer as mesmas escolhas, você para de acionar aqueles circuitos. E automaticamente você começa a fazer escolhas diferentes. Isso daí já é um início, um treino que você vai fazendo mentalmente, com foco em atitudes que vai te levar para um próximo nível já como ser humano, como pessoa, tá? Nossa, perfeito. Amanhã eu já vou fazer essa atividade aí, porque eu sou justamente o oposto, Francisco. Eu sou a pessoa que já coloca a roupa no lugar que eu quero, o café no lugar que eu vou tomar, a chave no lugar que eu vou pegar, sabe? Já deixo tudo esquematizado, já vou transformar isso daí para encontrar meu novo eu. Obrigada, viu? De nada. O que é de prático para você não precisa deixar de fazer, mas o que você pode manipular para que as coisas saiam do seu jeito, é isso que eu estou te falando. Que todos nós seres humanos fazemos isso em algum nível, é a gente deixar de fazer. É só isso. Pode ver quantas vezes a gente força a barra para que as coisas saiam do jeito que a gente quer. Aí você vai lá, você força, a hora que você vê, fala, pô, não era isso. É porque manipulou a situação. Não confiou, Hã? não confiou. Não confiou no universo, não confiou na sincronicidade, sabe? A pessoa quer. Igual eu te falei, é sutil isso. É sutil. Tem que só fazer esse exercício. Não manipular as situações diárias. Tipo, vou ligar para minha mãe para ela não ficar brava comigo. Só que, na verdade, você não quer ligar. Aí você vai ligar só para ficar bem. Mas, na verdade, é você, a tua criança, que é ferida, que tá ligando para poder resolver aquilo ali. Só que, você, na verdade, você não queria ligar. Então, aí você tem que bancar. Fala, não vou ligar porque, não tô cansado. Amanhã eu ligo. Aí, quando você faz esse movimento, é um movimento manipulativo. Que você faz com você mesmo. Né? Você está se auto-induzindo isso daí. Irmão, sensacional. Muito bom. Por favor, conta para o pessoal aí como que eles te acham, como que eles te encontram nas redes sociais aí. Fala um pouquinho do seu trabalho aí, já pode partir para o encerramento. Não, tá jóia. Eu estou nas redes sociais aí na minha página, no Facebook, no Instagram também, tá? Inclusive ali no Instagram, né, tem uma experiência minha muito interessante que eu ensino, né, é a primeira série de podcasts do país com mais de 25 horas de podcasts, onde eu ensino as pessoas como elas se tornarem únicas, como que elas constroem um mercado 100% único. É muito legal porque foi uma série de estudos e pesquisas que eu fiz no decorrer de alguns anos e a gente colocou essas 25 horas tudo ali, né, e a gente já está planejando para fazer a próxima etapa. E é algo bem diferente. Inclusive, para a gente está sendo um desafio no marketing vender isso, porque, como eles falam, Francisco, ninguém quer comprar essência. As pessoas querem comprar facilidade, né? Mas eu acredito que isso vai ser um próximo passo para a humanidade aí que a gente está se evoluindo, né? E hoje, né, hoje eu tô situado em Poços de Caldas, foi onde eu fundei, né, a Original Land, né? A Original Land é uma empresa nossa aqui, que tem como principal fundamento justamente trazer a elevação do nível de consciência, né? A gente traz as pessoas para a terra original delas, e também tem o Instagram da Original Land lá, que vocês podem seguir também, tá junto com o meu lá, tem os links, tem o meu canal no YouTube também, Francisco Keman, e fica o convite para, provavelmente agora em agosto, né, vai ter o evento ao vivo da Original Land, o Alfaiataria, aonde vão ser acho que 2 ou 3 dias, onde eu explico toda a performance da mente, né, como que você reprograma seu cérebro, é muito legal. Não tem como falar para vocês aqui que tem muita informação, né, dentro de um evento desses, é muito rico. Fica o convite para vocês também.
vocês vão estar sabendo das divulgações no dia a dia aí. E eu agradeço o convite de estar com vocês, batendo um super papo aqui sobre a intuição, sobre a gente seguir nosso coração, seguir nossa essência. Eu sei que essa 1h05 aqui que eu fiquei aqui, acho 1h10, a gente teria bem mais coisas para poder falar, mas eu acho que o que foi dito foi o que foi a intuição e é o que eu acho que foi necessário para cada um absorver, para que possa já se autoconhecer. Eu agradeço a todos aí o tempo, a disponibilidade. Obrigado também, Bruno, pelo convite, viu? Ô, meu irmão, as portas estão sempre abertas para você, viu? Nós vamos certamente aí, quando sair os seus eventos, avisa a gente que eu compartilho com o pessoal da confraria, para a gente um dia estar presencialmente juntos, todo mundo. Show, legal. Show demais, foi muito bom. Valeu, turma. Então tá bom. Boa noite para todos aí, um beijão no coração. E enquanto o Chico falava, eu tive uma ideia aqui que depois eu compartilho com vocês no grupo, em relação a nós fazermos um encontro aqui da confraria entre nós, para a gente trazer já cada um anotado por escrito alguns tópicos de definição de clareza, de essência e clareza, que cada um vai buscar dentro de si aí em relação a como você se enxerga no futuro, o que você quer para você, onde você quer, quem você quer ser e onde você quer estar daqui 1 ano, 5, 10, e quais são os filmes que te motivam, as coisas que te agradam, os ambientes que te deixam entusiasmado. Eu vou bolar essas perguntas e vou mandar lá para cada um trazer aqui. A gente vai fazer um ping-pong que vai ser muito edificante, tenho certeza. Tá bom, Show? boa noite. Boa noite, Francisco, Boa noite. obrigada. Boa Tá, noite, tchau. gente. Obrigada. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até Tchau. mais. Boa noite.